Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente! Mulheres de Esperança. Olá, eu sou Renata Borjato. E eu sou a Fabiana Silva e esse é mais um episódio do Mulheres de Esperança. Eu quero convidar você, se puder, se sentar num lugar confortável, pegar a sua xícara de café, de chá e vir participar desse episódio conosco, onde a gente vai conversar com uma querida convidada sobre o caminho da perseverança. E só de você ouvir a história dela, você vai ver que tem perseverança em todos os momentos. E ouvir vai instigar a gente da importância de continuar. E você, ouvinte, já está convidado para ouvir esse programa refletindo e para depois colocar essas reflexões aqui também, como seus comentários. Então, venha com a gente que o programa está especial. Bem-vindos, queridos, a mais um Mulheres de Esperança. E o tema hoje é perseverança. Como é que esse assunto está na sua vida? Você tem continuado ou Fabi, já desisti, não consigo mais perseverar? A gente convidou para estar conosco nesse episódio a querida missionária Tatiana Dartibali, que é missionária da MEV, ela é da Missão Evangélica na Amazônia. Ela é casada com o Alfredo e é mamãe de 5 lindos filhotes. E eles serviram juntos, né, então, numa aldeia Yanomami por 6 anos e meio. Tati, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, queridas. Agradeço muito, muito mesmo o convite. A gente está muito feliz de você ter aceitado estar com a gente, né, para conversar sobre esse tema perseverança, que é algo que nós realmente precisamos exercitar todos os dias. E a gente sempre comenta, né, aqui no Mulheres de Esperança, porque nós duas praticamos corrida. Então, o perseverar tem muito a ver, né, com uma prova de corrida, porque a gente começa de um jeito e termina de outro, muitas vezes. Precisamos, né, observar os sinais do corpo, os sinais que a mente dá. Precisamos também lutar com a nossa mente quando ela está dizendo, você já está cansado, para. Não, a gente tem que se lembrar do nosso alvo, né? Do que a gente, por que estamos fazendo aquilo, aonde a gente vai alcançar. E eu acho que essa questão de você se lembrar do alvo, né? Daquilo que você vai alcançar após esse período, tem tudo a ver com perseverar, né? E Tati, compartilha com a gente como que você descobriu, então, a perseverança em meio aos desafios, tanto como missionária ou como mãe das crianças. Ótimo, muito obrigada, Fabi. Então, a perseverança, eu creio que ela tem que estar firmada em alguma coisa, né? Você só consegue ter perseverança se você tem um alvo em vista, e para nós cristãs, o nosso alvo é o céu, né? É estarmos com Cristo, é diariamente acordarmos e falar, Senhor, mais um dia que o Senhor nos dá o fôlego de vida, então eu preciso perseverar na minha caminhada com o Senhor. Né? Lembrar que uma vez que o Senhor me salvou, Ele me deu tudo aquilo que eu preciso para suportar as alegrias, as lutas da vida, e então eu posso perseverar com Ele, né? Perseverar em Cristo. Porque não é pela minha própria força, não é pelo meu próprio conhecimento, não é pelas circunstâncias, né? Porque tem dia que as circunstâncias vão estar boas, tranquilas, mas tem dia que vai ser muito difícil e aí você precisa lembrar por que você está caminhando, para quem que você está caminhando e qual é o seu alvo final. Exatamente como você falou aí da corrida, né? Então, durante esse processo né, de missionária e depois com a história do Davi, eu diariamente tentava colocar no meu coração, Senhor, eu preciso perseverar, porque isso traz glória ao teu nome, né? A minha vida não é só para mim, né? Eu preciso, como cristã, te glorificar, e eu devo perseverar porque o Senhor Jesus já venceu tudo na cruz por mim. Então eu tenho alguém que já fez tudo por mim. Então eu posso continuar perseverando na força e na graça do Senhor. E é interessante na resposta dela que é essa questão do tempo, né? A gente sabe que nesse tempo tá difícil, mas como ele já concluiu e já tá tudo consumado, é como se a gente se distanciasse da situação e olhasse
para aquilo já pronto, né? Mas precisa ter essa habilidade que só a fé dá, né? De conseguir olhar o que os olhos de agora ainda não podem ver, né? E Tati, ainda pensando nessa analogia da corrida que é tão boa, né? Sobre assim, focar lá no final e não perder o alvo. Eu fico também imaginando, quando você sabe quanto falta para chegar, também é uma coisa, né? Por exemplo, para quem corre, olha, só faltam 5 quilômetros, então mais ou menos meia hora vai terminar essa corrida. Agora, no caso de vocês que quando vocês estavam esperando o transplante do Davizinho, podia ser assim, recebemos a ligação agora, ou podia ser daqui tantos anos. Como é que é perseverar quando não se tem a estimativa certa de quando aquilo que se espera vai acontecer? Sim, sim. Eu lembro que um texto que falou muito ao meu coração, que todo mundo, né, cristão já ouviu falar, é Salmo 23. Eu lembro que o Senhor ministrou muito ao meu coração falando que quando nós passarmos pelo vale da sombra da morte. Então, nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, né? Não é algo que o cristão pode ou não escolher. Em algum momento da vida ele vai passar. Mas logo depois você vê o salmista falando assim, olha, depois você vê que o texto continua com uma sequência de eventos que parece que aquele vale da sombra da morte um dia vai passar, né? A gente não sabe quanto tempo, realmente, a gente não sabia e todas nós não sabemos, né? Quanto tempo que uma aprovação vai ter. Mas eu tinha certeza de que um dia, em algum momento, na soberania dele, ele ia permitir que aquela fase passasse. Então eu sempre acordava e falava, Senhor, mais um dia. Eu gostaria que essa luta terminasse hoje, né? Assim, o transplante chegasse, a gente pudesse voltar para casa. Mas tudo bem, Senhor, se não for hoje. Eu quero ter um coração grato, eu quero ter um coração perseverante, porque eu sei que o Senhor vai me levar junto às águas tranquilas e o Senhor vai me dar a força para passar por isso. E eu lembro que uma vez o Alfredo falou para mim, ele falou, Tati, o sofrimento vai ter um fim. E eu falei, eu sei que ele vai. Ele falou, sim, o sofrimento vai ter um fim. E esse fim é Deus quem estabelece. Ele sabe o momento em que o nosso sofrimento começa e quando ele termina. Então, vamos crer que ele sabe o dia que essa situação vai passar, a gente vai poder estar todo mundo junto em casa, com o Davi, ou sem o Davi, né? Na época a gente não sabia. Deus vai fazer o melhor, porque ele nos ama e vamos continuar perseverando, né? Uau! Deixa eu respirar. Não foi fácil, tá? Eu só quero dizer que não foi fácil. A gente foi aprendendo isso bem devagarzinho, o Senhor foi ensinando. Tinha dias que eram muito difíceis, tinha dias que eram um pouco mais fáceis, né? Mas hoje eu olho para trás e falo, Senhor, muito obrigada, porque isso foi realmente um ensino assim muito grande que o Senhor nos deu. E como nos fortalece também, né? Todas essas provas. Antes da gente ir para a próxima perguntinha que eu queria te fazer, compartilha com a gente como é essa história do Davi. Alguns ouvintes acompanharam, né? Em redes sociais, em pedidos de oração por aí. Mas conta pra gente um pouquinho o que aconteceu, para que eles possam também conhecer. Perfeito, muito obrigada. O Davi, ele teve uma gestação normal. Como já era o quarto filho, então acabou que eu não fiz muitos exames. E aí a gente descobriu no finalzinho da gestação que ele tinha uma cardiopatia congênita, que se chamava hipoplasia do ventrículo esquerdo. Ou seja, ele só tinha meio coração. Ele só tinha o lado direito do coração. Aí Deus foi operando vários milagres. Ele já nasceu em São Paulo, né? Na época a gente morava em Boa Vista, Roraima. Ele já nasceu em São Paulo. Aí ele fez uma cirurgia de peito aberto com 3 dias. Aí depois uma segunda com 4 meses. E aí ele teria uma terceira cirurgia com 3 anos. Esse é o processo para quem tem essa cardiopatia. Aí ele fez as 2 primeiras, a gente voltou para o norte, ficamos 1 ano lá. E aí no final de 2023, ele foi dando sinais de que não estava bem. Mas esse meio tempo, assim, ele foi, né, voltou para casa, era uma criança
bem cansada, mas tinha uma vida normal, falando, aprendeu a andar, comia, uma criança muito, muito querida. Mas aí ele foi dando sinais de que o coração não estava bom, né? E aí a gente veio às pressas com ele para São Paulo, aí ele internou, e aí depois de muitos exames, os médicos entenderam que o caso dele era de transplante cardíaco, não dava para fazer a terceira cirurgia. Aí entramos na fila do estado de São Paulo e ele ficou quase um ano na fila. Ele ficou 1 ano e meio internado e quase um ano na fila. E aí, em fevereiro de 2024, pela graça e misericórdia do Senhor, ele ganhou, né, esse novo coraçãozinho. E agora tá super bem. Tá em casa, tá com 4 anos, completou 1 ano de transplante agora em fevereiro. Eu quero que você fale também dos outros filhos, porque só imaginar o quanto tempo ele ficou no hospital e vocês, como pais, tinham que estar juntos e se revezando, mas vocês já tinham outros filhos. Quanta perseverança de acordar de manhã e falar: se não for hoje, eterno, tudo bem, mas a gente não vê a hora de estar em casa, na cama, com todo mundo abraçado, né? Então conta um pouco da família de vocês. A gente, desde o comecinho, assim, a gente tentou ser muito claro com as crianças, né? Lá desde quando a gente descobriu a cardiopatia e a gente teve que sair às pressas de Boa Vista, né? Então a gente tentava sempre sentar com as crianças, na época eram os outros 3, eu ainda não tinha o Daniel, e a gente conversou, a gente falou, olha, Deus é muito bom. Ele está nos permitindo passar por essa luta. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar, o que vai acontecer com o Davi, mas ele é bom e ele sabe o que ele faz, né? Então a nossa oração foi para que o Senhor nos dê força e nos dê coragem. A gente vai precisar ser bem corajoso agora, a gente falava para as crianças, né? Então, o período que a gente ficou no hospital, que foi essa internação maior, né, durante 1 ano e meio, a gente revezava, porque a gente entendia assim que o Davi ele precisava de muita atenção, mas as outras 4 crianças também precisavam de muita atenção e de muito amor. Então, o jeito que a gente assim entendeu em oração era 1 semana eu ficava em casa aqui com as crianças e o Alfredo ficava no hospital. E aí no sábado a gente trocava. A gente teve a ajuda de 5 senhoras que aos sábados elas se revezavam para ficar no hospital, né, enquanto a gente saía. Aí o sábado a gente passava o dia inteiro com as crianças e no final do dia a gente voltava, o outro voltava para o hospital, né? E aí foi um momento de muita aprendizagem para eles, né? Eles tiveram que amadurecer muito, porque aí tinha que ajudar o papai e a mamãe, né, em casa, porque, né, tinha as tarefas de casa, tinha que estudar, tinha que e a gente falava, olha, a gente sabe que está sendo difícil para vocês, mas Deus é bom e Ele vai nos dar força. Ele nos deu uma casa para a gente morar aqui em Atibaia, né, que é onde a gente mora. A gente tem uma igreja que está nos apoiando, a gente tem muita gente orando por nós, então vamos continuar, né? Vamos perseverar. E eles aprenderam bastante coisa, né? Assim, a gente vê nesses 2 últimos anos o quanto eles amadureceram na fé, sobre a oração, né? Eu lembro de um dia que acho que foi a Sara, minha mais velha, ela falou, mãe, mas por que Deus está demorando tanto para responder? Né? A gente ora todo dia pedindo um coração para o Davi. E eu falei, Sarinha, a mamãe não sabe, né? Mas eu sei assim, que Deus ele pode dar 3 tipos de resposta. Ele pode falar sim, né? Às vezes a gente vai fazer uma oração e Deus imediatamente permite aquilo, né? Ou ele pode falar não, né? A gente ora por algo e ele fala, não, isso não é o melhor que eu tenho para você. Ou ele pode falar, não, espera, né? Espera que eu estou trabalhando, que eu estou orquestrando e espera que eu estou no controle, né? E eu falei, olha, eu acho que é isso que Deus está falando, vamos esperar, né? Em algum momento Deus vai responder. Então foram aprendizados, né? Que eles foram tendo ao longo da vida para a caminhada deles também com Jesus. E a gente fala, né, Fabi, o quanto a dor vai forjando o caráter, vai amadurecendo, mas a gente gostaria de não precisar
que fosse essa pedagogia, né? A gente fala, Deus tem um caminho Sim. mais fácil de o Senhor nos amadurecer, mas a gente sabe que na prática não, né? Pessoas normalmente fortes foram aquelas que passaram por tantas coisas com Deus e aprenderam a descansar nele, né? Então, assim, saber que os teus filhinhos tão novinhos já passaram por isso, ao mesmo tempo que como pais a gente gostaria de tirá-los, né, dessa situação, preservá-los ao máximo, Deus sabe o que ele tá fazendo, né? E o quão grandemente vai poder usar essas crianças também, né? É verdade. E ela compartilhar, né, o quanto que o Senhor levantou situações e pessoas para poder apoiar eles nesse período, né? Essas mulheres que ajudaram, ela conseguir fazer esse revezamento com o esposo, né? Então as crianças também não ficaram sozinhas sem o pai, ou tiveram que se dividir entre casas de familiares, de amigos, né? E o quanto o Senhor vai nos dando aí fôlego e estratégias, né? Sabedoria para poder perseverar nesses momentos difíceis. E, Tati, às vezes a gente observa, né, uma situação dessa, como agora a gente pode contar, dando glória a Deus de que o Davizinho tá bem, que ele tá feliz, com um coraçãozinho novo, cheio de saúde. Mas nesse período todo também da perseverança, muitas vezes acontece a exaustão, né? A gente fica exausta de esperar, exausta também porque a gente, naturalmente, como ser humano, a gente se baseia naquilo que a gente vê e às vezes as respostas que a gente tem de médicos, da situação ou financeiramente não são favoráveis. Nesses momentos de exaustão, às vezes mental, emocional, o que que vocês faziam? Uhum, ótimo, excelente. A gente teve alguns momentos de exaustão. Inclusive, eu lembro de uma vez que eu tive zoster, não sei se vocês já ouviram falar, que é herpes zoster, né? Que é uma coisa Sim. que até dá em pessoas mais velhas, né? Mas que acho que por conta da nossa rotina, né? Puxada, às vezes não se alimentando tão bem, preocupação. E aí eu lembro que quando eu tive isso, era uma dor muito grande aqui nas costelas, né? Nos nervos. E aí eu falei, Senhor, eu sei que eu tô passando por esse momento, né? E eu sei que o Senhor tá permitindo isso, mas eu preciso, preciso pedir ajuda, né? Eu não posso fazer tudo sozinha, né? Então foi nesse momento que eu lembro que a gente começou a, a pedir mais ajuda de outras pessoas, né? Às vezes minha sogra ficava um pouco mais no hospital para poder ficar em casa mais com as crianças. E foi um tempo assim de muita eu e Deus, né? Eu tive que realmente, eu acho que eu estava numa pegada assim, uma rotina muito puxada, né? Com as crianças, com a casa e hospital. E aí eu tive mais do que nunca a falar, Senhor, eu não posso pela minha própria força. Eu preciso que o Senhor, de uma maneira assim sobrenatural, intervenha, me dê força, me dê fé. Às vezes a casa não vai ficar tão ajeitada quanto eu gostaria. Às vezes os estudos das crianças não vão ser tão perfeitos quanto eu gostaria, mas eu vou puxar, né? Vou pisar um pouco no freio e vou fazer as coisas com um pouco mais de calma, vou ter um tempo mais de oração, mais de leitura da Bíblia, porque eu falei, Senhor, eu também não quero passar por esse vale de novo, né? Porque eu creio que assim, o Senhor permite provações porque Ele quer nos ensinar. E a gente aprendeu demais, demais, demais. Mas eu também não quero ficar repetindo isso, né? Eu quero ir para frente. Eu quero o Senhor me ensinar e continuar aprendendo outras coisas do Senhor, né? Então eu falei, Senhor, eu preciso realmente melhorar o meu devocional, melhorar o meu tempo de leitura bíblica, de oração, para que eu fique forte espiritualmente para enfrentar as dificuldades, né? Lá do hospital, aqui da casa. Então, acho que uma das coisas que eu mais aprendi é isso. Sem o Senhor, sem um tempo de leitura bíblica diária, de oração, tentar dormir, né, quando era possível, assim, num horário mais adequado, não tão tarde, e era muito bom, né, para a gente não cair numa exaustão mesmo.
se conhecer, ter a sabedoria de prevenir a exaustão, isso é tão legal. E quando perceber que ela chegou, pedir socorro de Deus o quanto antes, né? Eu lembro de um pregador que falava, né? Ah, você tem uma agenda tão agitada e você ora 2 horas por dia. E ele falava, não, quando eu tenho muitas coisas, eu oro 4. Porque sabe que a oração é o principal, né? O tempo com Deus é que vai nos fortalecer para tudo que vem depois. Bom, turma, e o que vem depois é o nosso próximo momento. A gente volta aqui para o próximo bloco. Estamos aqui hoje com esse episódio tão especial, com a participação da Tati, contando sobre a perseverança. Ela já compartilhou no último bloco sobre a vida dela como mamãe, como missionária, né? Com o filhinho Davi, que precisou de um transplante de coração, e a gente já tá com o coração super cheio e motivada a perseverar, e eu espero que você também. E vamos seguir então nesse episódio, e eu queria perguntar para a Tati o seguinte: nesses períodos difíceis que a gente passa na vida, que requer um pouquinho mais da gente sair da nossa zona de conforto, requer um pouquinho mais, como você disse no último bloco, pedir ajuda, né? A gente se reconhecer na nossa fragilidade. Quando você pensa na sua fé, o que você acredita que frutificou, que assim, antes daquele momento era uma Tati e depois de passar por essa fase, agora é uma outra Tati? Eu falo que Deus me ensinou muitas coisas, mas 3 áreas foram muito especiais, assim. A primeira delas foi gratidão, né? Eu aprendi muito sobre gratidão, porque o Senhor, em todo esse momento da luta com o Davi, o Senhor nunca, nunca, nunca nos deixou faltar nada, né? A gente tinha um hospital, a gente tinha uma casa, a gente tinha comida, a gente tinha todo. O Senhor permite a aprovação, mas Ele também permite todos os meios para a gente suportar e enfrentar aquilo. Então, aprendi muito sobre gratidão, porque a gente passa a ser grata pelas coisas simples da vida, né? O ar que a gente respira, o sol que brilha. Eu lembro quantas vezes eu estava no hospital e falava assim: ai, Senhor, eu queria tanto sentir o sol, né? E eu ficava vendo assim o Davizinho, ele ficou 1 ano e meio dentro daquele hospital, não podia brincar, né? E eu falava assim: Senhor, muito obrigada, porque meus outros filhos podem fazer isso e eu espero que um dia o Davizinho também possa, né? Então, aprender sobre a gratidão, as coisas maravilhosas que Deus permite da vida, né? As coisas simples da vida. Lavar uma louça, limpar uma casa, tá ali com as crianças, brincando, a bagunça da casa. Você fala, Deus, muito obrigada, porque isso é tão bom, né? Então, a gratidão foi uma delas que Deus, o Senhor, tem frutificado muito assim no meu coração. O saber esperar é uma coisa que Deus também me ensinou e continua me ensinando bastante, né? Que a minha espera precisa estar nele, e não nas circunstâncias, né? Então, confiar que o Deus em quem eu confio é poderoso, ele sabe o que faz, no tempo dele e para a glória dele, né? Então, esse aprendizado da esperança, de você não ficar murmurando, não ficar, ai Deus, por quê, né? Tá demorando tanto. Não, esperar, né? Faz parte da vida. Sempre falo para as crianças, ai mãe, tá demorando. Eu falei, a gente tem que aprender desde pequenininho que nós temos que esperar, né? Tem coisa que vai demorar mais, tem coisa que vai demorar menos, mas temos que aprender a esperar. E a outra coisa foi também a alegria, né? A alegria em todas as circunstâncias. Eu creio que a alegria é uma coisa muito mais profunda da alma, né? Não é você assim, tá rindo toda hora. Não, é você estar contente no Senhor, alegre pela salvação, alegre porque, apesar das circunstâncias talvez estarem difíceis, mas o Senhor já nos libertou da condenação eterna, o Senhor já nos deu a salvação em Cristo Jesus, né? Então, nós temos muitos motivos de alegria, apesar às vezes, nas circunstâncias difíceis, mas eu posso me alegrar nele, me satisfazer nele, né? Então, essas foram algumas das coisas que o Senhor tem Maravilhosas, frutificado. por sinal. E eu vou junto
juntar as nossas duas últimas perguntas em uma só por conta do tempo, mas quando você falou dessa espera, né, eu lembrei do povo ali que viveu a libertação do Egito, da opressão. Então, vão agora para aprender a depender de Deus. E aí, quando começa a demorar, eles começam a reclamar. Que dicas que você daria, Tati, para aqueles que estão cansados? Sejam cansados das próprias lutas interiores, sejam exaustos de esperar por alguma coisa. Que dica você dá para eles? Eu acho que a minha principal dica pode parecer um pouco, né? Eu já sei disso, mas é você realmente se debruçar na palavra de Deus. É você, né, pedir para que o Espírito Santo revele na palavra dele a alegria da salvação, textos bíblicos, né, histórias da Bíblia. A Bíblia tá recheada, né, de pessoas que tiveram que perseverar, que passaram por momentos muito difíceis e que tiveram que perseverar na caminhada com Cristo. E também está repleta de histórias de pessoas que ficaram exaustas, né? Eu lembro de Elias, próprios discípulos, Paulo, né? Então foram pessoas que batalharam muito, passaram por momentos de cansaço, de exaustão, mas olharam para a cruz de Cristo e encontraram em Cristo a força, né? Uma outra coisa que também me ajudou bastante e tem a ver com a palavra de Deus é memorizar a palavra de Deus. Porque às vezes quando o pensamento ruim, né, a murmuração, o medo, a ansiedade vem, se você tem a palavra de Deus gravada na sua mente, é o que o salmista fala, né? Guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, se a gente tem a palavra gravada na nossa mente, o Espírito Santo traz a memória, né? Quando a gente está passando por alguma situação assim, da gente lembrar que o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo, né? E tantos outros versículos que nos constrangem, né? Que nos fortalecem. E eu acho que esses são dois conselhos, assim, que parecem normais, mas que para mim me ajudaram muito. E que são muito verdadeiros, porque é o jeito que Jesus lidou com as tentações, né? E que nos dá vida, né? Fonte de vida é a Sim. palavra do Senhor. Rebatendo com a palavra aquilo que vem para nos afligir, para nos tentar, né? Ouvinte, difícil segurar aqui para não chorar. E a gente vai segurar também, porque no próximo bloco tem reflexão. Fique por aqui. Perseverar é uma atitude, e nós só descobriremos como fazer quando tiver a oportunidade na vida que vai demandar então um maior cuidado e muitas vezes a espera. Quais as experiências que você já teve com a perseverança? Pode ser que para alguns pensar em perseverar gere algum desconforto, porque o perseverar tem a ver com persistir e permanecer, e muitas vezes no escuro. Estamos sofrendo angustiados, desanimados e não queremos ficar dessa forma. Mas precisamos pensar na perseverança como um caminho para algo muito maior. A perseverança não é algo palpável e muitas vezes a aprovação que Deus permite viver vem para que Ele use para que sejamos aprovados. Lemos em Tiago 1,12 que diz: Bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a aprovação. Perseverar é não desistir. É a ação contínua de continuar caminhando, olhando para o nosso prêmio final, a bênção de Deus. Perseverar também é uma das formas que demonstramos o nosso amor a Deus. O que Deus tem colocado em nosso coração, mas a gente tem desistido. Lemos lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 35 e 36, que diz assim: algo que vai nos motivar. Portanto, não abram mão da sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhe traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que lhes prometeu. Temos a promessa que durante a nossa jornada de perseverança, Deus vai cumprir as suas promessas, porque Ele é fiel. A sua presença, seu favor e bondade estará conosco, ainda que venhamos a ter dias difíceis. Perseverar tem a ver com fé. E fé é o acreditar naquilo que não se vê. Então, continue a perseverar, confiando no autor e consumador da nossa fé, Jesus.
E que delícia foi esse episódio. A gente quer agradecer demais a Tati. A gente chorou, vibrou. Ai, teve aquela cena, gente, quando vocês tiveram que entregar o Davizinho para ir para a cirurgia do coração e que vocês iam ficar ali sem vê-lo depois. Meu Deus, desabei de chorar imaginando aquilo. E agora a gente poder ter um programa para celebrar a bondade de Deus e falar que perseverar é um privilégio do cristão. Então, ouvintes, que tenha te inspirado demais a falar, eu quero também provar tudo isso. Verdade, Tati, muito obrigada por estar com a gente nesse episódio. Que Deus abençoe você, a sua família, o Davi, e que a gente possa ter outras oportunidades de poder celebrar juntas, né, em perseverança ao Senhor. Amém. Muito obrigada, queridas. Eu que agradeço e que a gente continue juntas, né? Perseverando no Senhor, rumo ao nosso prêmio final. Obrigado mesmo. A gente se vê então num próximo episódio, queridos ouvintes. Até mais. Até! Escreva para nós, mulheresdeesperanca@rtmbrasil.org.br. Produção Fabiana Silva. Mulheres de Esperança. Realização RTM Brasil.